Hello, galera! Welcome to 5 temas em 5 minutos de inglês. A prova do Enem é sobre interpretar o mundo em outra língua. Nos próximos 5 minutes, eu vou te mostrar como. Let's go! O superpoder da prova, interpretação de textos. Essa é a base de tudo. Seja uma letra de música, um cartoon ou um post de blog, o objetivo é sempre entender a mensagem. A prova não quer que você traduza palavra por palavra. Ela quer que você identifique o contexto e a intenção do autor. Quem está falando com quem? Qual o assunto? Por que esse texto foi escrito? A resposta geralmente está nas entrelinhas, nas referências culturais ou no tom de voz. Sua habilidade é a leitura estratégica. Primeiro, leia o título, a fonte e o enunciado da questão. Isso já te dá 50% da resposta. Depois, faça uma leitura rápida do texto, procurando por palavras-chave e cognatos, aquelas palavras que parecem com português como information ou culture. Não entre em pânico se não souber uma palavra. Confie no seu raciocínio e no contexto para deduzir o significado. Nosso segundo tema, e um dos mais cobrados, identificação da ideia central. O Enem sempre quer saber se você pegou a big picture do texto. A ideia central geralmente é apresentada no início do texto, no título ou na primeira frase de cada parágrafo. É a tese do autor. O resto do texto são os argumentos e os exemplos que a sustentam. A prova pode te pedir para identificar o tema principal ou o propósito comunicativo do texto. Sua habilidade é a leitura rápida e focada. Leia a primeira frase de cada parágrafo e, se houver, o título e a legenda da imagem. Isso te dá um resumo do conteúdo do texto, o que te permite encontrar a resposta rapidamente. Se a questão pede a ideia central, evite as alternativas que focam em um detalhe muito específico do texto. Chegamos ao terceiro tema, análise de gêneros textuais. O Enem pode usar qualquer tipo de texto para te testar. O segredo é entender o propósito de cada um. Um anúncio publicitário quer te vender algo. Uma charge quer criticar. Uma bula de remédio quer instruir. A prova adora usar textos variados para avaliar se você consegue identificar o propósito, o público-alvo e as características de cada gênero. Um cartoon, por exemplo, vai usar humor e sarcasmo, enquanto o artigo científico vai ser formal e objetivo. Sua habilidade é a adaptação. Olhe para o texto e se pergunte, qual a função dele? Qual a intenção do autor? A resposta está na forma, no conteúdo e no contexto do texto. Gêneros textuais não verbais, como charges e fotos, também podem ser cobrados. Preste atenção às imagens e legendas. Agora o tema que tira o sono de muita gente, vocabulário em contexto. Mas relaxa, você não precisa saber todas as palavras. O Enem raramente cobra vocabulário de forma isolada. Ele te dá uma palavra desconhecida e quer que você entenda pelo contexto da frase. O segredo é ler a frase inteira e não só a palavra, e procurar por sinônimos ou antônimos que te ajudem a deduzir o significado. A resposta geralmente está nas palavras que vêm antes ou depois. Sua habilidade é a dedução. Se uma palavra é desconhecida, olhe para as frases vizinhas e para a ideia geral do texto. Use seu conhecimento de português, pois muitas palavras são cognatas e a lógica é parecida. Se a palavra desconhecida for um verbo, a ação do sujeito te ajuda a entender o significado. Se for um adjetivo, o que ele está descrevendo te dá uma pista. Para fechar, um tema que é a cara do Enem: elementos não verbais e coerência. A prova adora misturar textos com imagens, gráficos e títulos. Um texto do Enem é um conjunto de elementos que se complementam. Uma imagem, por exemplo, não está ali por acaso. Ela serve para reforçar a ideia central, dar um tom ou contextualizar o assunto. A coerência garante que as ideias do texto se conectam e fazem sentido. A prova pode te pedir para identificar a relação entre um texto e uma imagem, ou entre o título e o conteúdo. Sua habilidade é a análise de contexto. Pense no texto como um todo e não como partes isoladas. O Enem quer que você entenda como todos os elementos trabalham juntos para criar a mensagem. Se houver uma imagem, olhe para ela antes de ler o texto. A imagem geralmente te dá uma pista sobre o assunto. Chegamos ao fim da nossa aula de inglês. Remember, o Enem quer que você entenda a mensagem,
Não que você seja um dicionário. Pratique sua leitura com textos variados e você vai arrasar na prova. See you later!